Vocês conseguem ver a apresentação que eu compartilhei com vocês? A tela está aparecendo? Tanari? Ainda não, Ju, não apareceu para mim ainda não. Eu vou colocar aqui, e aí eu não vou aparecer, você me diz se está tudo certo, tá bom? Agora foi? Sim, agora apareceu. Certo. Então, pessoal, a ideia hoje é, nesse último painel que fecha esse ciclo, né, de conversas, a nossa ideia é trazer um pouquinho sobre as inovações na indústria farmacêutica, pensando aí de que forma a biotecnologia pode auxiliar nesses processos e pensando, né, sobre as maneiras que o farmacêutico pode atuar durante esse processo, a fim de conseguir, ao longo de uma longa trajetória, fazer com que tenhamos aí novas moléculas para então poderem ser utilizadas. Eu acho que isso está bastante em foco no momento em que a gente está passando, uma vez que a gente tem uma corrida gigantesca, né, para o desenvolvimento da vacina, que possa de alguma forma nos auxiliar nesse processo de luta contra o coronavírus. Então, eu acho que algumas coisas que a gente vai abordar aqui hoje, você tem escutado aí diariamente, e eu espero que a gente possa, ao longo desses próximos minutos, discutir um pouquinho sobre isso e acrescentar de alguma forma. Então, o título da nossa palestra é Inovação na Indústria, Biotecnologia e o Futuro dos Medicamentos. Como o profissional farmacêutico pode se preparar para esse cenário. Então, como eu falei anteriormente, hoje eu e a Tanari conversaremos um pouquinho com vocês sobre isso. Então, inicialmente, eu acho que é importante falar sobre como surge a ideia de concepção de um novo fármaco. Então, existem várias estratégias. É claro que antigamente, a gente tinha uma descoberta de fármacos e de moléculas ao acaso, talvez maior do que acontece hoje. Eu acredito que hoje a gente tem aí um processo bem estabelecido de identificação de moléculas com uma finalidade previamente estabelecida, e que levem aí a determinação e a ocorrência de trabalhos que possam levar a uma formulação, né, ao desenvolvimento de um novo medicamento. A gente pode pegar, por exemplo, a ideia da vacina ou de uma outra doença cardiovascular, diabetes, a gente tem um alvo, que é uma doença específica, e aí a gente vai procurar moléculas que possam atuar trazendo algum benefício no tratamento das pessoas que apresentam aquela patologia. Então, a gente pensa em identificar uma molécula teórica. Hoje a gente tem diversas ferramentas que podem auxiliar nesse processo, e a gente vai falar um pouquinho delas daqui a pouco. E aí, depois de identificar essa molécula, que é um processo bastante demorado, a gente vai pensar, poxa, essa molécula, ela parece que vai funcionar para aquilo que eu pretendo. Sei lá, eu estou procurando um fármaco antihipertensivo, eu estou procurando um fármaco diurético, um hipoglicemiante. Então, a gente vai testar para saber se esse fármaco realmente funciona, se essa molécula realmente funciona. Depois, é necessário que, além de funcionar, essa molécula não apresente um perfil tóxico, porque não adianta nada tratar, vamos supor, 10 pacientes com um fármaco antihipertensivo e que ele seja benéfico para 8 desses pacientes e 2 deles acabem morrendo em decorrência da utilização dessas moléculas. Então, a análise desse perfil toxicológico é uma parte muito importante desse processo. Nesse caminho, a gente responde, esse fármaco é tóxico? Ele é capaz de levar um paciente a óbito ou não? Ele tem um perfil que permite a realização de novos ensaios para saber se sim, ele poderá lá no final ser um novo fármaco. Depois, a gente vai testar esses fármacos em animais, né? Justamente para tentar estabelecer melhor o seu perfil farmacodinâmico e tudo mais. Depois disso, a gente vai responder se a pergunta inicial sobre o fato dele não ser tóxico e seguro, ela é positiva, e aí sim a gente vai testar em humanos. Na verdade, isso é um esboço muito simples do que acontece de maneira geral dentro da indústria durante a pesquisa de novas moléculas. Esse é um processo que demora muito tempo, e a gente vai entender daqui a pouquinho por que a gente tem um tempo muito grande entre
essa primeira premissa e a realização de testes em humanos com uma possível identificação de um novo fármaco. Então, em média, esse processo todo, ele tem aí um tempo de 10 anos. Geralmente, são utilizadas de 5 a 10 mil moléculas nesses ensaios. A gente tem um gasto aí de 2 bilhões de reais e após todos esses esforços, um único fármaco, então, chega às prateleiras. Às vezes, nem este único fármaco chega lá no final de todas as etapas. Então, a proposta hoje é discutir um pouquinho sobre as dificuldades e as atualizações desse processo que podem contribuir para que a gente tenha sucesso no registro de um novo fármaco, na diminuição do tempo, na diminuição dos ensaios com animais e assim sucessivamente. Então, o meu combinado com a Tanara é que ela falaria um pouquinho, né, sobre essa parte da indústria, e eu traria para vocês um pouquinho da experiência que eu vivi durante o meu mestrado e o meu doutorado, que foi na parte de fármacos e medicamentos voltados para a área de biotecnologia. Então, pensando aqui, né, na concepção de uma nova molécula, a gente pode dividir esse processo em duas partes, a parte de descoberta e a parte de desenvolvimento. Pensando na descoberta, a gente tem 3 pontos bastante importantes nesse processo. O processo de concepção do projeto e abordagem do problema. Então, geralmente, isso é uma tendência. As indústrias farmacêuticas vão utilizar grandes nichos de atuação. Então, por exemplo, a gente está na busca de uma molécula antihipertensiva, a gente está na busca de uma molécula para tratar a diabetes, o Alzheimer e outras doenças que atingem uma grande parte da população. Depois, a gente vai identificar dentro dessas moléculas previamente selecionadas quais são os compostos que têm o melhor perfil, e aí a gente vai conversar sobre um pouquinho sobre isso, e depois a gente otimiza esses compostos líderes com a finalidade de fazer com que a gente vá funilando esses estudos, trazendo aí uma grande chance de obter lá no final do processo um novo fármaco registrado. Então, pensando na concepção do projeto, a gente pode pensar em identificar e validar os alvos biológicos, e aí existem diversas ferramentas que podem auxiliar nesse processo atualmente. Então, a gente tem todos os estudos de QSAR, SBDD, LBDD, que são estudos que tentam simular computacionalmente como aquele alvo inicial, ele interagiria com uma molécula, quais são as características químicas, quais são as características fundamentais para que aquela molécula e aquele alvo biológico consigam interagir. Depois a gente faz uma triagem biológica dessas moléculas, uma triagem biológica automatizada, que é o HTS. Então, todas essas moléculas que foram previamente selecionadas porque tinham características que pareciam ser importantes para interagir com o alvo biológico, elas passam por uma triagem para verificar se existe realmente essa ligação entre o fármaco e o alvo biológico. A gente vai tentar sintetizar essas moléculas que foram selecionadas previamente por esses estudos computacionais na bancada, o que nem sempre é possível. Às vezes a gente tem uma molécula super interessante do ponto de vista de perfil biológico, ligação com o alvo biológico esperado, mas ela tem uma síntese tão complicada que impede a sua utilização. A gente vai realizar também nessa fase os estudos de SAR, que são os estudos de relação estrutura-atividade. Então, para tentar melhorar no próximo passo, que são as otimizações dos compostos líderes, a estrutura dessas moléculas com a finalidade, muitas vezes, de aumentar a potência e assim por diante. Ainda pensando aqui na fase de descoberta, na última etapa de otimização dos compostos líderes, a gente tem os estudos in vitro e os estudos in vivo. Na verdade, isso aqui é bastante, como eu posso dizer, contraditório se a gente pensa que a próxima fase, que é a fase de desenvolvimento, que é a fase que vai realizar os ensaios clínicos, né?
Mas nessa etapa do processo, a gente começa a verificar qual é a quantidade de fármaco que a gente vai utilizar, quanto seria, se aquela quantidade de fármaco é viável por aquela via de administração, e aí dessa forma a gente pensa nesses estudos in vitro, mas em vivo, mas não propriamente no que diz respeito à realização desses estudos, mas no planejamento deles. Ainda que a gente continua os estudos para pensar no aumento da potência e da afinidade das moléculas que foram identificadas anteriormente, pensando sempre em aumentar a potência com a finalidade de diminuir a quantidade de moléculas, né, a quantidade de fármaco lá no final do processo que necessita ser utilizada. A gente vai pensar, poxa, essa síntese que a gente realizou é uma síntese muito complicada. É possível realizar o escalonamento e produzir essas moléculas em grande quantidade? E depois de responder todas essas perguntas, aí sim nós passamos para a fase de desenvolvimento. Antes disso, esqueci de falar uma coisa, a gente ainda precisa concluir os estudos de propriedades farmacocinéticas, determinação da IC50, os estudos farmacotécnicos, porque geralmente a gente tem uma molécula com um perfil de síntese orgânica bastante simplificado, que mostrou interação com algo biológico, que tem uma boa potência, que tem, pelo menos em teoria, propriedades farmacocinéticas interessantes, mas a gente não tem a capacidade de produzir essa molécula de uma forma que ela possa ser utilizada na terapêutica. Por exemplo, se a gente estiver pensando em um biofármaco, eu preciso garantir que lá no final do processo, esse fármaco seja produzido e ele possa ser oferecido de forma a funcionar no organismo. Então, não adianta nada pensar em uma molécula, por exemplo, uma proteína sendo utilizada por via oral, porque a gente não consegue lá no final do processo utilizar isso como um fármaco, né? Então, seria inviável. Então, muitas vezes, as moléculas passam por essa fase de descoberta com grandes perspectivas de sucesso, mas quando chega aqui nessa parte dos estudos farmacotécnicos, de pensar numa formulação, de como incorporar essas moléculas a uma realidade que possa levar isso à obtenção de um medicamento em si, a gente falha nesse processo. Então, lá no doutorado, a gente trabalhava com ferramentas de biotecnologia, principalmente voltadas à nanotecnologia, que pudessem, de alguma forma, ajudar a resolver esses processos que dificultam a obtenção de um novo medicamento. Então, eu coloquei aqui 2 exemplos de processos que eu trabalhei durante o doutorado e o mestrado, e que demonstram aí um pouco da maneira com que as características dessas moléculas, elas podem ser alteradas de acordo com a implementação de ferramentas biotecnológicas. Então, o primeiro exemplo que eu queria mostrar para vocês é o exemplo da miltefosina. É um fármaco que eu trabalhei durante todo o meu mestrado. Ele é um fármaco que já é aprovado para o tratamento da leishmaniose, mas que durante esse processo de concepção de um novo fármaco, ele foi validado durante todas essas etapas também para o tratamento de câncer de mama. Ele apresentou um perfil farmacológico bom, e ele tinha uma capacidade de interação com essas células tumorais que fazia com que uma pequena quantidade de fármaco fosse suficiente para auxiliar nesse processo de combate às células cancerígenas. Entretanto, ele era um fármaco que não podia ser utilizado por via intravenosa, porque ele é um fármaco tensoativo, então ele tinha inúmeros efeitos hemolíticos que impossibilitavam essa utilização, e ele não podia ser utilizado por via oral, porque ele tinha uma característica irritativa do trato gastrointestinal. Então, no doutorado, a gente utilizou ferramentas biotecnológicas, pensando em obter, lá no final de todo esse processo, novas moléculas, associadas a um polímero, foi o que a gente usou nesse caso, e que pudessem reduzir de maneira significativa a gastrotoxicidade da miltefosina, permitindo assim a sua utilização para o tratamento do câncer.
Você deve estar se perguntando, poxa, mas se já era um fármaco aprovado para o tratamento da leishmaniose, aqui eu coloquei até uma figura da leishmaniose, do tratamento da leishmaniose visceral em cães, mas ele também pode ser utilizado para o tratamento da leishmaniose em humanos, com o nome do medicamento é Empávido. Então, a nossa ideia foi criar micelas poliméricas que incorporassem a miltefosina na sua composição e que dessa forma permitissem a sua utilização numa quantidade maior, sem causar os efeitos gastrotóxicos que a gente observava quando a molécula era utilizada sozinha, sem essas alterações que nós realizamos. Então, foi um estudo que a gente realizou e que teve, no final, resultados bastante interessantes. A gente conseguiu, inclusive, publicar esse trabalho numa revista bastante importante, e é um dos exemplos em que a biotecnologia associada ao desenvolvimento de preparações nanotecnológicas, nesse caso, uma micela polimérica, consegue, de alguma forma, romper, né, as dificuldades desse processo. Então, melhorar o perfil farmacotécnico, melhorar as propriedades farmacocinéticas para aumentar a chance de sucesso desse processo lá no final da história. Um outro exemplo que eu trouxe aqui é o exemplo do fármaco que eu trabalhei no doutorado. Então, talvez vocês já tenham, inclusive, ouvido falar, para quem é da área da saúde, é impossível não ter ouvido falar sobre esse assunto e não ter se sensibilizado, né, com esse assunto, porque a asparaginase, ela é um fármaco utilizado para o tratamento da leucemia mieloide aguda, que é um tipo de leucemia que acomete numa maior concentração crianças. Nós fazíamos a importação desse fármaco de um laboratório estrangeiro que suspendeu a sua produção e importação, porque a quantidade de fármaco que era utilizada não era uma quantidade que justificasse uma linha de produção, e que dessa forma eles interromperam a produção e a importação do fármaco. Aqui no Brasil, houve uma corrida na tentativa de tentar estabelecer uma produção nacional da asparaginase, enquanto o governo utilizava, então, outras ferramentas para conseguir promover uma importação de outros laboratórios. Então, a asparaginase é um fármaco que tem uma quantidade, precisa de uma quantidade muito grande para produzir resultados satisfatórios, mas quando utilizada no protocolo do tratamento da leucemia mieloide aguda, ela apresenta índices de cura na casa dos 90%. Então, a gente não tem um outro fármaco que pudesse ser utilizado no lugar da asparaginase que tivesse uma eficácia tão boa. Então, lá no doutorado, a gente tentou desenvolver partículas nanotecnológicas que pudessem carregar esse fármaco e que fizessem com que a gente tivesse uma utilização numa menor quantidade e num espaço de tempo maior. Então, os protocolos iniciais da asparaginase previam aplicações diárias do fármaco para que a gente tivesse um resultado satisfatório lá no final. No nosso trabalho, a gente criou vesículas poliméricas, semelhantes a um lipossomo, mas elas são chamadas de polimerossomo porque elas são formadas por polímeros. Então, a gente pode alterar a porção hidrofílica e hidrofóbica de alguns polímeros para que eles formem micelas ou vesículas. Então, no nosso caso, a gente trabalhou com polímeros que apresentavam uma característica específica para a obtenção, lá no final do processo, de vesículas poliméricas. Essas vesículas poliméricas, chamadas de polimerossomo, carregavam no seu interior a nossa molécula-alvo, que era a asparaginase. Eu acho que a asparaginase é um exemplo bem claro desse link entre a indústria e a academia, porque a gente passou, durante esse processo do doutorado, por várias fases de tratativa com a indústria, justamente com o objetivo de tentar produzir isso numa escala grande, para poder iniciar os estudos clínicos e tentar, de alguma forma, chegar lá ao final do processo com uma nova molécula. Infelizmente, como acontece para vários outros fármacos, né, para outros candidatos a fármacos, a gente não conseguiu estabelecer um escalonamento suficiente para a produção dessas vesículas, né, desses polimerossomos,
em quantidades adequadas para passar, então, para a segunda fase de realização da concepção de um novo fármaco até o seu registro. Assim como acontece para inúmeros fármacos, o nosso projeto ficou preso nessa fase de descoberta, nesse caso, porque a gente não conseguiu realizar um escalonamento satisfatório para passar, então, para a nova fase. Mas o que eu queria mostrar aqui para vocês é que existem várias abordagens que podem ser utilizadas quando a gente pensa em processos nanotecnológicos ou biotecnológicos para melhora do perfil farmacocinético e farmacológico de moléculas. Aqui eu tentei trazer 2 exemplos, que foram os exemplos que eu mais tive relação, né, durante o mestrado e o doutorado, em que, ao utilizar a estratégia de nanoencapsular moléculas, a gente pudesse melhorar o perfil dessas moléculas, garantindo a sua utilização para outras patologias, ou então a sua utilização. A gente teve lá outras moléculas que foram também colocadas dentro dessas micelas poliméricas desenvolvidas no nosso grupo, porque elas eram moléculas altamente hidrofóbicas, então elas não podiam ser utilizadas porque elas não tinham uma capacidade boa de absorção. E dessa forma a gente melhorava o perfil dessas moléculas. Então, existem várias abordagens, a gente poderia passar o dia inteiro conversando sobre exemplos de processos biotecnológicos ou nanotecnológicos que podem melhorar esse processo, mas como a gente tem pouco tempo, eu foquei em 2 deles. A biotecnologia, ela pode participar também das etapas de desenvolvimento de um novo fármaco, mas geralmente ela fica mais contida aqui na fase de descoberta, porque é a fase de tentativa e erro, onde a gente tenta melhorar essas moléculas antes de passar para a fase de desenvolvimento. As fases de desenvolvimento talvez já sejam mais conhecidas, sejam bem mais conhecidas por esse momento que nós estamos passando, porque eu acredito que não tenha um dia que a televisão não fale sobre os estágios clínicos que as vacinas estão passando para que a gente tenha lá no final o registro de um novo fármaco. Então, nessa fase de desenvolvimento, a gente realiza ensaios pré-clínicos, geralmente utilizando animais, e aqui a gente tem a biotecnologia também como uma importante aliada, porque a maioria das indústrias farmacêuticas e dos novos protocolos tenta diminuir ao máximo os ensaios clínicos em animais. Então, existem várias ferramentas computacionais que se utilizam da biotecnologia para tentar realizar esses estudos in vitro e não utilizar a aplicação em animais. Então, a gente utiliza as respostas in vitro e ferramentas biotecnológicas que fazem um link dessas informações para que a gente possa reduzir o número de ensaios e diminuir o número de animais nesse processo. É claro que existem ensaios que não podem passar por essa substituição, mas existe aí uma grande força da biotecnologia nesse sentido. Depois, se uma molécula é aprovada nessa fase de ensaios clínicos, a gente passa para os ensaios pré-clínicos, a gente passa para a fase de ensaios clínicos em humanos, que geralmente é dividido em 3 fases. A fase 1, que avalia, então, se esses fármacos são seguros, se essas moléculas são seguras e se elas podem seguir para a fase 2. Então, a gente utiliza nessa fase, geralmente, uma população saudável, que não tem a patologia que é proposta no início, né, do projeto. Então, se a gente estiver pensando em um fármaco para o tratamento da hipertensão, nós vamos selecionar aqui na fase 1 de ensaio clínicos pessoas que não sejam hipertensas, porque, na verdade, o nosso objetivo não é avaliar se o fármaco funciona, mas sim avaliar se ele é seguro. Então, a gente utiliza geralmente uma população jovem, sem doenças pré-existentes, e se não houve nenhum problema nessa fase, a gente passa, então, para a segunda fase de ensaios. Nessa fase, a gente vai avaliar a eficácia e a segurança desse fármaco, né, dessa molécula, em um número pequeno de pessoas. Então, a gente seleciona 20, 30, 50 pessoas que têm a doença para a qual a gente procura desenvolver uma nova molécula, e aí a gente vai avaliar se existe uma resposta significativa da utilização desses fármacos e de uma melhora na patologia em questão. Se a gente percebe durante esse ensaio que, sim, o fármaco, ele produz
alterações significativas no perfil patológico daquela doença em questão, a gente passa para o ensaio clínico de fase 3, que geralmente é um ensaio multicêntrico, com um número muito maior de indivíduos, 1.000, 5.000 pessoas, com o objetivo de continuar determinando a sua eficácia e testando a segurança. Então, aqui a gente pode utilizar populações mais específicas, populações com doenças pré-existentes, mulheres gestantes, idosos, se for um interesse da pesquisa. E só depois de passar por tudo isso é que a gente faz, então, o registro dessa nova molécula. É fácil entender agora por que de 5 a 10 mil moléculas a gente só tem uma molécula no final desse processo. São muitas etapas a serem cumpridas e inúmeros desafios ao longo do caminho. Então, é por isso que a maioria das pessoas que trabalham na área da saúde, apesar de otimistas, tentam deixar bem claro que esse processo de obtenção de uma nova vacina, por exemplo, é um processo demorado, é um processo que a gente tem tentado antecipar da melhor maneira para que a gente possa ter, num período pequeno, uma nova molécula, mas não necessariamente um fármaco ou uma molécula que foi aprovada aqui e aqui chegarão ao registro, porque a gente pode ter problemas justamente nessa fase 3, onde a gente tem, então, uma observação de um espaço amostral muito maior. Depois que esse fármaco é registrado, não significa que está tudo ok com ele. Ele ainda vai permanecer durante um bom tempo sobre o que a gente chama de farmacovigilância, onde o órgão regulador, ele continua solicitando informações sobre esse fármaco que foi registrado, para que a gente observe se nada aconteceu depois que ele foi utilizado por uma quantidade maior ainda de pessoas. Então, por exemplo, o Vioxx, que foi um fármaco que passou por todos esses processos, desde lá da descoberta até a fase de desenvolvimento, passou por todos os ensaios clínicos, ele foi registrado, mas depois de um tempo verificou-se uma alta correlação entre a utilização do Vioxx e doenças cardiovasculares, e ele precisou sair do mercado. Então, esse processo é um processo bastante complexo. Eu acredito que ao longo de todo o dia hoje vocês tenham passado por inúmeras ferramentas essas que podem ajudar durante todas essas fases do processo, desde a fase de descoberta à fase de desenvolvimento. E aí a nossa ideia com o painel de agora era tentar juntar todas essas informações, né, numa linha do tempo, para que todos vocês pudessem, então, não só observar, mas também compreender de que forma essas coisas estão linkadas e por que é tão difícil conseguir registrar um novo fármaco, apesar de um enorme gasto de dinheiro, muito tempo de pesquisa e de várias moléculas disponíveis para essa finalidade. Dessa forma, eu acho que eu encerro aqui o meu tempo. Passo a palavra agora para a Tanari, ela vai conversar um pouquinho com vocês sobre os estudos analíticos que podem acontecer aqui, com a finalidade de contribuir para esse processo, e também sobre as ferramentas analíticas no que diz respeito ao registro e controle dos novos fármacos registrados. Oi, Ju, obrigada por ter passado a palavra e ter explicado aí essa parte inicial. Eu acho que, mais do que trazer as ferramentas analíticas, eu queria trazer também um pouco dessa parte final, né? Então, pensando que a molécula teve sucesso em todos os testes que são feitos, como que a gente chega com ela no mercado, né? A parte de registro, toda essa parte aí envolvida. Então, é muito importante pensar que a agência regulatória, ela faz o papel do paciente, né, quando a indústria chega com um dossiê para registro. Então, a agência regulatória, ela está muito focada em segurança e eficácia do medicamento que a indústria está tentando registrar. Dentro desse contexto, a gente tem vários dossiês que a gente precisa colocar para poder levar para a Anvisa, né, para que ela consiga registrar esse medicamento. Um ponto muito importante que como a Ju mesmo trouxe, a gente tem aí, depois do registro, também as pesquisas pós-comercialização e farmacovigilância, que são pesquisas que vão continuar para que o medicamento seja continuamente avaliado pela agência e pela indústria, né, em busca de que a gente não tenha novos efeitos adversos
ou vão ser monitorados caso, se os efeitos adversos que estão relatados na bula são realmente aqueles, as frequências que esses eventos adversos vão acontecendo. Então, tudo isso continua sendo monitorado, né? E qualquer fato fora do relatado, a indústria farmacêutica precisa retirar aquele medicamento do mercado. E eu também gostaria de falar um pouco para vocês do seguinte ponto, né? A indústria nacional brasileira, ela trabalha também nessa parte de novas moléculas, mas ela não tão agressivamente quanto a indústria fora do Brasil. Então, a gente vê as grandes indústrias nacionais trabalhando muito em formulações onde, muitas vezes, a molécula ela já está conhecida no mercado, e a gente trabalha com formulações onde a gente busca específicas alterações do medicamento para poder melhorar a vida do paciente. Por exemplo, você tem um medicamento que ele é de ingestão oral e você quer fazer um orodispersível, por exemplo. Daí, então, a molécula em si, ela já é conhecida, a segurança dela já é conhecida, mas a indústria vai entrar com uma inovação da formulação em si para poder colocar essa nova opção, né, no mercado. E aí ela vai fazer toda essa avaliação, né, da parte de formulação em si, a parte de escalonamento, colocar essa formulação em grande quantidade, e também vai ter que fazer toda uma avaliação de segurança dessa nova formulação. E quando a gente pensa em segurança, a gente não está só falando da molécula-alvo, né? A gente está falando também de todo um perfil de impurezas que é avaliado dentro de uma nova formulação. Quando a gente vai submeter um dossiê para a Anvisa, além de toda a segurança da molécula, é preciso mostrar que não existem impurezas que estão ali naquele medicamento que possam trazer efeitos colaterais para o paciente, né? O que isso significa? Por exemplo, se vocês lembram aí, eu acho que em 2018, a Anvisa retirou do mercado alguns medicamentos de losartana, acho que era da classe das artanas, porque ela foi detectada a presença de impurezas que estavam ali e que poderiam trazer alguns efeitos ruins para o paciente. Quando a Anvisa dá um registro do medicamento, ela está dando um registro para aquele princípio ativo. Então, o médico está prescrevendo aquele princípio ativo com aqueles efeitos colaterais que já estão descritos na bula. Ela não espera que o paciente tenha, né, outros efeitos sem ser os declarados. Por isso, é preciso levar todo o perfil de impurezas aí, para que você tenha aí a segurança, né, desse medicamento. Então, eu queria colocar um pouquinho dessa parte de métodos analíticos, porque quando a gente fala de tudo isso, a gente precisa ter ferramentas para poder monitorar tudo isso. Então, eu preciso de ferramentas analíticas para monitorar a minha rota sintética. Então, a molécula, ela, como a Ju trouxe, ela passou por tudo aquilo, ela chegou, ela tem aí a eficácia dela. Então, você tem uma rota sintética para essa molécula? Tudo bem, mas você vai ter que acompanhar toda essa rota sintética com métodos analíticos, que vão ter que ser desenvolvidos para conseguir aí provar que essa molécula está pura o suficiente, sem impurezas, por exemplo. Além disso, você vai ter que desenvolver toda a parte de métodos analíticos para garantir, no caso dos estudos clínicos ou de testes de bioequivalência, métodos bioanalíticos, nesse caso, para poder monitorar a concentração do fármaco, por exemplo, na corrente sanguínea, né, quando temos testes de bioequivalência, onde são feitos testes de Cmax, a concentração máxima dele na veia do paciente. A gente vai ter que desenvolver métodos analíticos que possam, por exemplo, fazer todo o acompanhamento dos estudos de estabilidade do medicamento. Então, quando a gente passa pela etapa de formulação e você tem aí um veículo, né, dentro da formulação para poder ele chegar ao alvo dele dentro do corpo do paciente, essa formulação, ela pode ter uma interação entre os recipientes, entre o princípio ativo, e ao longo da vida útil dele, do prazo de validade dele, essa concentração pode começar a cair. Tudo isso é regulado e tem que ser estudado também durante todo esse ponto antes de você colocar no mercado, ou seja, eu preciso garantir a estabilidade desse fármaco durante o tempo de prateleira que eu vou registrar na Anvisa. Então, se eu registro 24 meses, eu tenho que garantir
que durante 24 meses a concentração do meu fármaco está dentro ali de uma especificação. Para isso, a gente tem que desenvolver também métodos analíticos que são indicativos de estabilidade e acompanhar a estabilidade desse fármaco, provar que durante o tempo que eu tenho, né, disponível, esse medicamento está ali na concentração que eu estou declarando. Outros tipos de métodos que também têm que ser desenvolvidos para poder garantir esse registro são todos os métodos de controle de qualidade para a liberação dos medicamentos, né? Então, quando você consegue escalonar, você consegue produzir, para liberar aquele medicamento, você precisa fazer uma sequência de testes analíticos para que você prove que ele está dentro do perfil da qualidade no qual você registrou. Então, esses 10 anos dos quais a gente fala para colocar um fármaco novo no mercado, ele não está só devido ao desafio da descoberta da molécula, mas também devido aos desafios de todo o acompanhamento que você precisa fazer e de todas as provas regulatórias que você precisa gerar para que você leve todo esse dossiê para a agência regulatória, que no caso no Brasil é a Anvisa, e ela possa avaliar todos esses dossiês e te conceder o registro aí desse medicamento. Então, a gente tem várias oportunidades nesse processo como um todo da atuação do farmacêutico. O farmacêutico, ele está em praticamente todos esses pontos. Ele pode estar trabalhando ali dentro da pesquisa, desenvolvendo novas moléculas. Ele pode ser um farmacêutico mais voltado para a parte de química orgânica, que vai trabalhar, ou seja, já se sabe que aquela molécula tem atividade, e agora ele está tentando desafiar uma rota sintética, né, que tenha um bom rendimento e que possa ser escalonada para a produção, né, do insumo farmacêutico ativo, do IFA. Você pode ter farmacêutico atuando na parte biológica mesmo, no acompanhamento dos estudos clínicos, né, no acompanhamento do paciente, porque esses estudos clínicos, eles têm protocolos, eles têm toda uma avaliação, né. Você tem farmacêutico que trabalha na parte estatística também, né, porque esses estudos clínicos, a segurança dele, né, no final, ele sempre tem toda uma avaliação estatística para poder respaldar o resultado desse estudo clínico. A gente tem farmacêutico que está trabalhando ali na etapa de formulação, né, ele está ali, ele é o farmacotécnico responsável, ele está desenvolvendo formulações na bancada. Depois, esse farmacêutico também vai trabalhar no escalonamento dessa formulação. E a gente tem farmacêuticos trabalhando também em toda a parte de desenvolvimento analítico, na parte de controle de qualidade, da garantia da qualidade. Então, todo esse processo da concepção até o registro do novo fármaco, existem muitas oportunidades de trabalho dentro da área farmacêutica, né? E que a gente tem aí várias oportunidades de entrar nesse mercado e atuar com algum deles exclusivamente para farmacêuticos, né? Então, é um nicho muito legal de se trabalhar e que você tem várias oportunidades, né? Essa parte de farmacovigilância também, a gente tem farmacêuticos que ficam só focados no acompanhamento, né, dos medicamentos que estão no mercado. Tudo isso gera um histórico do produto, né? Então, quando a Anvisa chega numa indústria e ela quer avaliar esse medicamento como um todo, todos esses pacotinhos de entrega, né, a gente pode colocar assim, que compõem esse dossiê, eles têm que estar disponíveis para ser auditado e avaliado, e a Anvisa está sempre muito ligada nessa parte aí de segurança e eficácia desse medicamento. E, então, pensando, assim, no objetivo, né, desse dia intenso aí de palestra que vocês tiveram, essa parte de desenvolvimento dentro da indústria farmacêutica nacional tem melhorado muito, né, a indústria nacional, ela tem começado a ser mais ousada dentro dessas parcerias, até com universidades para desenvolvimento, mas ainda é muito pequeno quando comparado com o exterior. E a gente tem aí um nicho aí de oportunidades, assim, né, a gente tem várias opções aí, desde essa parte mais inovadora, ou, como eu coloquei, que às vezes a indústria, ela não faz, né, desde o início, a parte de desenvolvimento, mas ela trabalha aí numa nova formulação com uma molécula que já está no mercado, ou, por exemplo, a gente tem uma patente de uma formulação, e a indústria nacional trabalha a gente chama de design around, ou seja, o dono dessa molécula que passou muitos anos aí
desenvolvendo toda essa formulação, ele tem, óbvio, uma patente para essa formulação. E aí a indústria tenta fazer uma formulação que fuja dessa patente, né, ou seja, você consiga colocar ela no mercado. Então, a gente tem aí vários caminhos dentro dessa parte aí, final, né, de tudo que a Ju trouxe aí desde o desenvolvimento, da concepção, né, daquela busca aí de várias moléculas. Acho que o Francisco, você já quer finalizar? Acho que nosso tempo já estourou. Não, pode continuar, fica à vontade. Temos mais alguns minutinhos. Bom, era isso que eu queria falar. Eu não sei se a Ju quer fechar com algum ponto, se alguém tem algum questionamento. Eu acho que a gente conseguiu juntar bem as informações. Acho que aqui no Brasil a gente ainda tem pouco dessa relação academia-indústria, né? Seríamos muito mais... acho que a gente conseguiria desenvolver muito mais coisas se a gente tivesse esse link mais próximo. Mas eu acho que isso começa por nós também, então, de repente, trazer para dentro da academia pessoas como a Tanari, que conseguem atualizar e trazer essas novidades, é de fundamental importância. Então, eu acho que esse é o caminho. Eventos como esse que o Francisco fez, né, que trazem tudo isso de uma forma organizada e que consegue atingir alunos, é muito importante para que a gente possa mudar essa realidade. Perfeito. Gente, eu tenho umas interações aqui no chat que eu queria discutir com vocês. Né? Duas perguntas, deixa eu localizá-las aqui. Uma delas da Luciane Pinheiro. Luciane, né, que foi minha aluna. Luciane, boa tarde, parabéns, obrigado pela participação. E a pergunta dela vem bem na linha de uma outra pergunta também, que é da Ildete Pereira. E elas perguntam assim, basicamente, né? Quem não tem experiência, mas tem graduação, quais dicas que vocês dariam para quem quer entrar nessa área da indústria farmacêutica? Né? E a Luciane pergunta a mesma coisa, só que a Luciane está se formando, está prestes a se formar. Mas são duas situações em que pessoas que não têm experiência, então elas queriam ouvir de vocês quais são as dicas. Bom, eu acho que para entrar na indústria farmacêutica, eu acho que eu estava assistindo uma palestra anterior e eu escutei alguém falando de network. Eu acho que network é muito importante também, né? Então, aproveitem aí para fazer conexão com várias pessoas e isso é uma dica fundamental. Mas, assim, a minha experiência dentro da indústria, eu observo que as pessoas, raramente elas vão entrar direto para o laboratório de pesquisa. Geralmente são pessoas que entram no controle de qualidade, então, oportunidades dentro do controle de qualidade, pensam na área analítica, né? E aí, do controle de qualidade, elas vão aí se envolvendo dentro da rotina da indústria e aí elas vão, desde que tenha esse interesse mesmo no desenvolvimento, né, na busca do novo, no desafio, porque dá muita coisa errada até dar certo, né, como a Ju mesmo colocou, tendo esse perfil e as oportunidades vão surgindo dentro da indústria mesmo, né, então você precisa entrar, e geralmente a gente entra por essa parte onde já está definido, né, ou seja, eu tenho um método já definido, eu estou ali executando aquele método, e aí ganhando experiência naquilo, olhando para essa parte regulatória também, vendo muito o que a Anvisa pede, estando bem antenada de todas essas novidades, aos poucos você vai conseguindo subir dentro da indústria até chegar na parte de desenvolvimento. Mas essa questão aí de pós-graduação, ela ajuda bastante, porque você vai aprimorando, né, o seu olhar da busca do novo e de ter essa coisa mais desafiadora aí, né? Sim. Ok, interessante. Tem uma pergunta aqui que é de natureza bem técnica, e acho importante a gente colocar aqui para ser respondida. Viviane Marques, ela coloca aqui, foi falado sobre impurezas, sobre as nitrosaminas, né, na losartana. Aliás, não só na losartana, recentemente a gente teve também a ranitidina, enfim. Né, as nitrosaminas têm sido bem complicada essa situação na indústria farmacêutica.
E ela pergunta o seguinte: qual a ação ou abordagem as indústrias devem tomar frente a isso? Hoje, essa questão das nitrosaminas, ela é bem importante, ela começou desde os Estados Unidos, da Europa, né, tirando medicamentos do mercado devido à presença dessas impurezas. É importante dizer que elas são impurezas que são de reações secundárias da rota do medicamento, e então, são medicamentos que já estão no mercado há muito tempo, né, e aí despertou. Hoje a Anvisa ela tem legislação específica para isso, então a Anvisa tem uma legislação que foi colocada depois dessa movimentação que obriga a todas as indústrias a fazer uma avaliação do risco de nitrosaminas de todos os medicamentos que estão no mercado. E para novos registros, a gente precisa fazer um capítulo onde você discute a possibilidade de formação de nitrosaminas desde a rota sintética até a interação dos recipientes com o medicamento e até durante o processo de embalagem, onde pode acontecer de formação aí também dessas impurezas. Então, a Agência Nacional hoje, ela está bem antenada nisso e ela colocou algumas travas aí que faz com que as indústrias corram aí atrás e garantam, né, como eu coloquei, a segurança desse medicamento frente a essas possíveis impurezas para a população, né, no caso brasileiro. Okay. Interessante. O Itamar, novamente, o Itamar faz uma pergunta aqui para a gente. Qual é o impacto do polimorfismo na produção de medicamento e como fazer o controle de qualidade? Pensando numa nova molécula de um fármaco, enfim. O impacto do polimorfismo, ele é muito grande, assim, o polimorfo, ele é avaliado também, quando a gente registra o medicamento, a gente precisa declarar qual é o polimorfo, a gente precisa dizer se esse polimorfo, ele tem diferença de atividade biológica entre um e outro, se existir essa diferença de atividade e de solubilidade também, porque a solubilidade vai ser importante nesse ponto, é necessário que você prove, né, dentro desse documento que você manda para o seu registro na Anvisa, que você está controlando o seu medicamento, né, ou seja, também você tem que avaliar durante a estabilidade se a gente tem transição polimórfica, né, ou seja, eu produzi o medicamento, ele está lá, e ele tem um polimorfo. No final da minha estabilidade, eu estou com o mesmo polimorfo, sim ou não? Isso é uma resposta que você tem que dar para a Anvisa. Então, tudo isso é monitorado hoje, e existe sim um impacto grande de polimorfo, a gente sabe que o polimorfo pode ter diferenças tanto de atividade biológica quanto de solubilidade. A gente sabe que solubilidade também é algo muito impactante, né, para a eficácia do medicamento, porque ele precisa estar solubilizado para ser absorvido. Então, o impacto é grande, mas hoje a gente tem travas também na legislação e a gente é obrigado a fazer todo um estudo de polimorfo dos medicamentos que a gente vai registrar, né, nos novos medicamentos. Perfeito. Ju, você quer completar alguma coisa? Não, na verdade, eu quero agradecer mesmo pela oportunidade de dizer que eu aprendi muito, né, porque na bancada, a minha experiência com essa parte de concepção de novas moléculas é lá no comecinho, quando a gente está desenhando uma molécula nova. E eu achava esse processo muito dificultoso, mas depois de conversar com a Tanara e assistir essa breve apresentação, eu acho que existem vários outros desafios que a gente desconhece, né, e que fazem com que esse processo seja ainda mais dificultoso. Então, eu aprendi bastante hoje. Eu agradeço pela oportunidade. Perfeito. Gente, eu quero aqui, para encerrar o nosso painel, né, falar algumas coisas importantes. Logicamente, agradecer aqui a Juliana e a Tanari pelo tempo que elas dedicaram para organizar essa palestra e para estar aqui conosco nessa tarde de sábado. Agradecer à Faculdade FECAF aqui em Taboão da Serra pela cessão do espaço, a professora Samira, a diretora aqui dessa instituição, foi super atenciosa conosco, então é nossa parceira aqui nesse evento. Centro Universitário Unifiel também, em Osasco, o Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro e o Conselho Regional de Farmácia do Mato Grosso do Sul também deram publicidade ao nosso evento. Alguns outros colegas farmacêuticos que
republicaram, né, retuitaram, repostaram o nosso evento. Então, para todos vocês, os que estão aqui desde cedo, os que entraram à tarde, os que só entraram na última palestra, muito obrigado. Há um link para que vocês avaliem essa última palestra também, para garantir o seu certificado, para concorrer aos cursos da Rios Educação, que serão sorteados e serão publicados nas nossas redes sociais, e vocês, os ganhadores, serão, né, obviamente, informados sobre o curso que ganharam. Então, para finalizar, eu gostaria de convidá-los a conhecer as redes sociais da Rios Educação, o site do Instituto Rios Educação, conhecer os nossos materiais científicos, são artigos científicos que já foram trabalhados, estudados em diversas e publicados em diversas revistas, né, conceituadas internacionalmente, e a gente traz com uma linguagem um pouco mais adequada, um pouco mais palatável, digamos assim, mais fácil de entendimento, né? E conheçam também os cursos que a Rios já está disponibilizando. O portfólio ainda aumentará, ok? Então, nós temos cursos na área de farmacologia básica, cursos de interações medicamentosas, cursos na área de anticoncepcionais, orientação, atenção farmacêutica de anticoncepcionais, cursos na área de imunomodulação com fitoterápicos, é um tema fantástico. Então, por favor, acessem nosso site, conheçam as nossas redes, interajam, e a gente vê vocês por aí nos nossos próximos eventos. Ok? Tem um último recado aqui sobre... ok. Eu já falei para vocês de sorteio, isso vai acontecer e vocês todos serão notificados. Até os que não ganharam saberão quem ganhou através de nossas mídias sociais. Gente, muitíssimo obrigado. Equipe Rios, que está no backstage, garantindo a nossa transmissão. Muito obrigado pela participação de vocês. Juliana, Tanari, mais uma vez, obrigado e um excelente final de semana para todos. Um abraço.